Fique até o final, porque a última costuma derrubar muita gente. E a primeira diz assim: o que significa ver e ser visto na direção defensiva? Alternativa A: manter o carro limpo e bonito. B: dirigir apenas de dia. C: usar o farol alto o tempo todo. E D: tornar-se visível e estar atento aos demais usuários da via. Ver e ser visto é você estar atento a todos os que estão utilizando a via. Você está vendo todos, está sendo visto por todos. Então a resposta correta desta questão é a alternativa D. O que significa dizer que, no trânsito, o motorista precisa estar sempre atento. Alternativa A. Que tudo o que o motorista faz ou deixa de fazer gera um resultado seguro ou perigoso. B. Que as regras de trânsito são subjetivas e que cada um interpreta de um jeito. Será que podemos interpretar cada um de um jeito? C. Que dirigir é uma atividade automática que não exige muitas decisões. E D. Que todas as decisões são punidas com multas. Não, porque se você toma uma decisão correta, você não será punida com multa. Então nós descartamos a alternativa B e eu descartamos a alternativa D. E ficamos agora entre a e a C. O que acontece? No trânsito, você deve estar sempre atento, eu também devo estar sempre atento, porque tudo que eu vou fazer vai gerar um resultado bom, seguro ou perigoso. Então a resposta correta é a alternativa A. Vamos ver quem consegue acertar 12 de 12. Aqui tem 12 questões. Eu quero ver se você vai acertar. Se você acertar 12, escreva no comentário. Acertei 12. A próxima diz assim: o que significa ser um bom motorista? Alternativa A: dirigir rapidamente para não atrapalhar o trânsito. B: seguir as regras do trânsito. C: conhecer atalhos para chegar mais rápido. Será que uma pessoa que não conhece atalho então não é um bom motorista? E D: ter um carro novo todo ano. Ah, então você tem que ter um carro novo e eu também. Será que todo mundo pode ter um carro novo todo ano? Então nós descartamos a C e a D e ficamos entre a e a B. Mas nesse caso você já acertou se você respondeu a alternativa B. O que o motorista deve fazer imediatamente ao ouvir a sirene e ver as luzes de uma ambulância se aproximando? Alternativa A: parar bruscamente no meio da pista onde está? Você vai parar onde está assim só porque você ouviu uma sirene? B: continuar no mesmo ritmo e esperar que a ambulância desvie. C: reduzir a velocidade e deslocar-se para a faixa da direita para liberar passagem. E D: acelerar para não deixar ela passar ou acelerar e não deixar ela passar. Tá certo isso? Você não deixar uma ambulância passar que precisa socorrer alguém? Então descartamos a A e a D. Estamos entre a B e a C. E a alternativa correta é reduzir a velocidade, deslocar-se para a faixa da direita e liberar passagem porque alguém precisa se locomover rapidamente para o hospital. Resposta correta, alternativa C. Porque ver e ser visto é essencial no trânsito. Porque você ter visão de tudo que está acontecendo e saber que você está sendo visto pelos demais usuários é importante. A: porque melhora apenas o conforto do motorista. B: porque só serve para rodovias. Ver e ser visto, será que vai servir só para rodovias mesmo? C: porque evita gastar com manutenção. Porque não vai gastar mais pneu, não vai gastar mais peça do carro, será que é isso? E C: porque você não vê ou não é visto, o risco de sinistro aumenta. Então, quando você não vê ou quando você não é visto, o risco do sinistro aumenta. Exatamente. Se você não ver alguém, ou um carro, ou um pedestre, você pode se envolver em um acidente com essa pessoa ou esse veículo que você não está vendo. E se algum veículo ou pedestre não vê você também, pode entrar em acidente com você. Resposta correta, alternativa D.
A próxima questão eu quero que você escreva nos comentários a letra. Eu vou ler e você já vai escrever aí qual que é a resposta certa. E a pergunta é a seguinte: por que a palavra acidente foi substituída por sinistro no trânsito? Alternativa A, para indicar que a grande maioria desses eventos é evitável e não fruto do acaso. B, para padronizar a linguagem com as companhias de seguro. C, porque acidente só se aplica a rodovias. E D, porque a palavra acidente se aplica apenas a eventos sem vítimas. Era muito comum a gente usar a palavra acidente. Houve uma colisão entre dois carros, nós dizíamos acidente. Bateu um carro num poste, nós dizíamos acidente. Agora, com a nova prova do Detran, essa palavra acidente foi trocada pela palavra sinistro. E por que isso foi feito? Para indicar que a grande maioria desses eventos é evitável e não fruto do acaso. Porque acidente é algo do acaso. Agora, quando uma pessoa passa no sinal vermelho, é um acidente, então não foi obra do acaso, foi um sinistro. Ela poderia ter evitado. Entendeu? Resposta correta, alternativa A. Crianças maiores de 10 anos podem ser transportadas em motocicletas? Alternativa A. Não, pois a lei de trânsito proíbe o transporte de qualquer passageiro em motos. Proíbe. É proibido qualquer passageiro em motos? Só anda o piloto? Não tem ninguém na garupa? B. Sim, desde que tenham condições de cuidar de sua própria segurança. C. Não, porque colocam em risco a criança. E D. Não, porque o capacete infantil é difícil de encontrar para comprar. É difícil, mas pode ser encontrado. Agora, a lei permite que crianças maiores de 10 anos andem de moto. É permitido. Menores de 10 anos, não. Mas se a criança tem condições de cuidar da sua própria segurança e também é maior de 10 anos, ela pode. Então a resposta correta é a alternativa B. Por que é importante não realizar o zigue-zague entre as faixas de trânsito? Alternativa A, porque aumenta o consumo de combustível. B, porque reduz a velocidade do veículo. C, porque desorienta outros motoristas e aumenta o risco de colisões. E D, porque causa desgastes dos pneus. Quem fica fazendo de zigue-zague para lá e para cá, ele deixa os outros desorientados, porque muitas vezes a pessoa, além de fazer esse movimento rapidamente, não sinaliza o que está fazendo, então desorienta todos os demais usuários e aumenta o risco de colisões. Resposta correta, alternativa C, ok? Quantas você acertou até agora? Está marcando aí quantas você acertou? Vai acertar as 12? Escreva para mim nos comentários. Por que um condutor não deve parar em fila dupla? Alternativa A, porque pode causar um congestionamento sonoro. Você já ouviu essa palavra antes? Congestionamento sonoro? Eu acho que é a primeira vez que eu ouço. B, porque é uma infração que pode causar a suspensão da CNH. C, porque gasta mais combustível do que estacionar corretamente. E D, porque atrapalha o fluxo de trânsito. O que é fila dupla? É para um carro do lado do outro. A gente tem que andar em um atrás do outro, usar a faixa só para ultrapassar e voltar. Se nós paramos um ao lado do outro, o que acontece? Nós vamos atrapalhar o fluxo de trânsito. Resposta correta, alternativa D. Por que não se deve usar farol alto em condições de neblina? Alternativa A, porque a luz forte reflete nas partículas de água e piora a visibilidade. B, porque gasta mais bateria do que farol baixo. C, porque o farol alto só pode superaquecer e queimar. E D, porque é proibido por lei usar farol alto em rodovias. Você pode usar farol alto em rodovia, mas sempre que vier um carro de frente, você passa para o farol baixo. Passaram os carros, coloque o farol alto de novo. Mas professor, então por que não se pode usar o farol alto especificamente em casos de neblina? Porque a luz forte vai bater nas partículas de água da neblina e refratar e voltar e vai piorar a visibilidade ao invés de melhorar. Resposta correta, alternativa A.
Por que o condutor deve ajustar o banco e os retrovisores antes de dirigir? Alternativa A, para conforto apenas. B, para garantir boa visibilidade e controle do veículo. C, para seguir uma exigência burocrática. E D, para o carro gastar menos combustível. Então, se eu regulo o retrovisor, o carro vai gastar menos combustível? É a primeira vez que eu ouço isso, tá certo? E outra, é só uma exigência burocrática ajustar os retrovisores? Não. Você e todo condutor deve ajustar os retrovisores para garantir boa visibilidade e controle do veículo nas manobras que você faz. Resposta correta, alternativa B de bola, tá certo? A próxima pergunta é uma das que mais reprovam no Detran. Atenção, fique ligado. Por que o motorista deve sempre usar a seta antes de mudar de faixa ou virar? Alternativa A, para cumprir uma formalidade da lei. B, para deixar o carro mais moderno. C, para avisar os outros motoristas e tornar o trânsito previsível. E D, porque melhora o desempenho do veículo. Ok, toda vez que você sinaliza com antecedência as suas intenções, você vai alertar os outros motoristas e usuários do trânsito sobre as suas intenções e tornar o trânsito mais previsível, porque se você está sinalizando, a pessoa vai saber o que você está fazendo ou pretende fazer. Resposta correta, alternativa C. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora é a hora de você curtir. Se você não se inscreveu, se inscrever no canal e dizer para mim se ficou até o final. Se ficou, é escrever: professor, fiquei até o final do vídeo, e eu deixo o meu convite para você nos acompanhar no próximo vídeo.